Você já sentiu como se o mundo pesasse nos seus ombros? Como se cada palavra dita por outra pessoa, cada olhar de desaprovação, cada pequena crítica, fosse uma flecha que perfura diretamente a sua alma. Eu conheço essa sensação. Vivi por muito tempo com a impressão de que minha pele emocional era fina demais para este mundo. Uma conversa que deu errado me assombrava por dias. Um comentário negativo nas redes sociais arruinava minha semana. Um plano que não saía como o esperado era o suficiente para me convencer de que eu era um fracasso. Eu culpava o mundo. Culpava as pessoas por serem insensíveis, o destino por ser cruel, as circunstâncias por serem desfavoráveis. Era mais fácil acreditar que o problema estava lá fora. Mas, em um momento de clareza dolorosa, durante uma noite silenciosa e solitária, uma verdade inegável se cristalizou na minha mente. Se tudo me afetava com tanta intensidade, não era porque o mundo era excessivamente hostil. Era porque, por dentro, eu estava frágil. Eu era como um castelo de areia, construído perto demais do mar, e qualquer onda, por menor que fosse, ameaçava me derrubar por completo. Essa percepção não foi libertadora no início. Foi aterrorizante. Admitir a própria fragilidade é como admitir uma fraqueza fundamental. Mas foi o primeiro passo necessário em uma jornada para construir algo mais sólido. Uma fortaleza interior. Se você se reconhece nesta descrição, se sente que a vida te atinge com mais força do que deveria, este vídeo não é para te julgar. É um convite. Um convite para olharmos juntos para dentro e entendermos as raízes dessa fragilidade, e mais importante, para descobrirmos como forjar a força que reside adormecida em cada um de nós. Se você também está nessa busca por equilíbrio emocional, por mais clareza nas suas decisões e por uma forma de lidar melhor com as tempestades da vida, saiba que este espaço foi feito para você. Por isso, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal. A cada vídeo, a promessa é uma: você vai se fortalecer por dentro e aprender a enxergar o mundo com mais sabedoria. 1. O diagnóstico: a hipersensibilidade emocional. Antes de buscarmos a cura, precisamos entender a doença. Essa condição de ser afetado por tudo tem um nome: hipersensibilidade emocional. Não me refiro aqui ao traço de personalidade de pessoas altamente sensíveis, que é algo inato, mas a um estado de reatividade extrema que adquirimos ao longo da vida. Eu vivia nesse estado. Era como navegar em um mar tempestuoso em um barco furado. Qualquer marola se tornava uma ameaça de naufrágio. Lembro-me de uma vez em que apresentei um projeto no trabalho. Eu havia me dedicado por semanas, mas durante a apresentação, meu chefe fez uma pergunta simples, questionando um dos dados. Para ele, era apenas um ponto a ser esclarecido. Para mim, foi uma declaração de que todo o meu trabalho era inútil. Senti o sangue gelar, minha voz tremeu e passei o resto do dia revivendo aquele momento, convencido de que minha carreira estava acabada. A realidade objetiva era uma pergunta foi feita. A minha realidade interna era outra, um cataclisma de autodúvida e medo. Essa desproporção entre o gatilho externo e a reação interna é o sintoma principal. É quando um não se transforma em rejeição pessoal. É quando um silêncio se transforma em abandono. É quando um erro se transforma em prova de incapacidade permanente. Viver assim é exaustivo. A mente está constantemente em alerta máximo, procurando por ameaças, interpretando cada interação através de um filtro de negatividade e vulnerabilidade. Você não consegue relaxar, pois o próximo golpe pode vir de qualquer lugar, a qualquer momento. Essa fragilidade também se manifesta na incapacidade de estabelecer limites. Por medo de desapontar, de sermos mal vistos, de provocarmos um conflito que não nos sentimos fortes o suficiente para suportar, dizemos sim quando queremos dizer não. Acumulamos responsabilidades que não são nossas, engolimos frustrações e ressentimentos, tudo para evitar a possibilidade de um confronto. No processo, nos esvaziamos. A nossa energia vital, que deveria ser usada para construir nossos sonhos, é gasta para gerenciar o medo da reação alheia. É uma forma lenta e silenciosa de autoanulação. Reconhecer esses padrões em mim foi o primeiro passo para entender que a batalha não era contra o mundo, mas contra a estrutura frágil que eu havia permitido que se formasse dentro de mim. 2. A raiz da fragilidade. Por que nos sentimos assim? Um edifício não se torna frágil da noite para o dia. Sua estrutura é comprometida lentamente, por fundações mal construídas, materiais de baixa qualidade e pela erosão constante do tempo. O mesmo acontece com a nossa fortaleza interior. Essa fragilidade que sentimos não nasceu conosco. Ela foi construída, tijolo por tijolo, por uma série de fatores. O primeiro, e talvez o mais significativo,
é a busca incessante por validação externa. Desde a infância, muitos de nós somos ensinados, direta ou indiretamente, que nosso valor depende da aprovação dos outros. Notas na escola, elogios dos pais, popularidade entre amigos. Crescemos entregando o poder de definir nosso próprio valor nas mãos de terceiros. Quando adultos, essa dinâmica continua. Buscamos validação em nossos parceiros, em nossos chefes, no número de curtidas em uma foto. O problema é que, ao fazer isso, nossa autoestima se torna uma variável que não controlamos. Ela sobe e desce ao sabor do humor e da opinião alheia. Nos tornamos viciados em elogios e devastados por críticas, pois acreditamos que elas definem quem somos. Outra raiz profunda é a falta de autoconhecimento. Se você não sabe quem você é, quais são seus valores, seus princípios inegociáveis, suas forças e suas fraquezas, qualquer opinião externa se torna uma verdade em potencial. Eu passei anos sem fazer esse trabalho de introspecção. Eu era um compilado das expectativas que os outros tinham de mim. Quando alguém me criticava por ser muito quieto, eu acreditava que havia algo de errado comigo, em vez de entender que a introspecção era parte da minha natureza. Quando alguém me dizia que meu sonho era irrealista, eu abandonava a ideia, pois não tinha uma convicção interna forte o suficiente para sustentá-la. Sem um núcleo sólido e autodefinido, somos como uma folha ao vento, levados por qualquer sopro de opinião. Não podemos ignorar também o peso das experiências passadas. Traumas, rejeições, fracassos dolorosos, essas experiências deixam cicatrizes. Se não forem processadas e curadas, elas criam em nós crenças limitantes. Uma traição no passado pode nos fazer acreditar que ninguém é digno de confiança. Uma falha em um negócio pode nos convencer de que não nascemos para o sucesso. Essas crenças funcionam como um sistema operacional defeituoso, rodando em segundo plano e nos fazendo interpretar o presente através das lentes da dor do passado. Cada nova situação se torna apenas uma oportunidade para que a antiga ferida seja reaberta. A fragilidade, nesse caso, é a dor não resolvida que continua a nos assombrar. Entender essas raízes não é sobre culpar o passado, mas sobre iluminar as sombras para que possamos, finalmente, começar a curá-las. 3. Construindo a fortaleza interior, o papel do autoconhecimento. Se a falta de autoconhecimento é uma das raízes da fragilidade, então a busca por ele é o alicerce da nossa fortaleza. Construir força interior não é sobre se tornar insensível ou frio. É sobre se conhecer tão profundamente que a opinião alheia perde o poder de te definir. É saber, com uma certeza inabalável, quem você é. Essa jornada começou para mim com perguntas simples, mas desconfortáveis. Eu peguei um caderno e comecei a escrever, sem filtros. Quem sou eu quando ninguém está olhando? O que eu realmente valorizo na vida, para além do que a sociedade diz que é importante? Quais são meus princípios inegociáveis, aquelas linhas que eu não cruzaria por nada? Quais são minhas paixões genuínas, aquelas atividades que me fazem perder a noção do tempo? E, igualmente importante, quais são minhas sombras? Meus medos, minhas inseguranças, meus padrões de autossabotagem? Esse processo de autoinvestigação é como ser um arqueólogo da própria alma. Você escava camadas de condicionamento social, expectativas familiares e máscaras que você mesmo criou para se proteger. É um trabalho solitário, por vezes, doloroso. Você descobre coisas sobre si mesmo que preferiria ignorar. Mas cada descoberta, por mais sombria que seja, é um tijolo que você pode usar na construção da sua fortaleza. Ao trazer a escuridão para a luz, ela perde o poder sobre você. O autoconhecimento também envolve identificar e aceitar suas forças. Por muito tempo, eu minimizei minhas qualidades. Se alguém me elogiava, eu desconversava, achando que era modéstia. Na verdade, era uma falta de reconhecimento do meu próprio valor. Comecei a fazer uma lista das minhas conquistas, por menores que fossem. Listei minhas habilidades, as coisas em que sou naturalmente bom. Isso não é arrogância, é realismo. É construir um inventário das suas ferramentas. Quando você sabe que é resiliente porque já superou desafios antes, a próxima dificuldade não parece tão assustadora. Quando você sabe que é criativo, a crítica a um projeto se torna apenas um feedback, não uma anulação da sua capacidade. Essa fundação de autoconhecimento cria um centro de gravidade interno. Você para de flutuar de acordo com as marés externas e passa a ter sua própria âncora. Sua identidade não é mais um rascunho a ser editado pelos outros, mas um texto definitivo, escrito por você mesmo. A partir desse ponto, as palavras e ações dos outros podem até chegar até você, mas elas não te invadem mais.
Elas batem contra os muros da sua fortaleza e recuam, pois encontram uma estrutura sólida, construída com o material mais resistente que existe, a verdade sobre quem você é. 4. O escudo da razão, a filosofia estoica como ferramenta. Depois de iniciar a construção da fundação com o autoconhecimento, eu precisava de um escudo. Uma ferramenta prática para lidar com os ataques do dia a dia, com as inevitáveis tempestades da vida. Encontrei esse escudo na filosofia estoica, especialmente em um de seus princípios mais poderosos, a dicotomia do controle. Os estoicos, como Epíteto e Marco Aurélio, ensinavam que o segredo para a serenidade reside em distinguir claramente entre o que podemos controlar e o que não podemos. O que não podemos controlar? Praticamente tudo que é externo a nós, as ações de outras pessoas, suas opiniões, a economia, o clima, o passado, o futuro. Tentar controlar essas coisas é a receita certa para a frustração, a ansiedade e a dor. É como tentar segurar a água com as mãos. E o que podemos controlar? Nossos próprios pensamentos, nossos julgamentos, nossas reações, nossas escolhas. Nossa vontade. É aqui, e somente aqui, que reside nosso verdadeiro poder. Quando internalizei essa ideia, foi como se uma venda tivesse sido retirada dos meus olhos. Eu percebi que minha fragilidade vinha de investir toda a minha energia emocional em coisas que estavam fora do meu controle. Eu queria controlar o que os outros pensavam de mim. Queria controlar o resultado de cada projeto. Queria controlar a maneira como as pessoas me tratavam. E como eu falhava miseravelmente em todas essas tentativas, eu me sentia impotente e fraco. Comecei a praticar ativamente a dicotomia do controle. Antes de uma reunião importante, em vez de me preocupar com será que eles vão gostar, eu focava no que eu podia controlar. Vou me preparar o melhor possível, vou organizar minhas ideias de forma clara, vou falar com confiança. O resultado da reunião estava fora do meu controle, mas a qualidade da minha preparação e da minha performance estava inteiramente nas minhas mãos. Isso mudou tudo. A ansiedade diminuiu, e a confiança aumentou. Quando alguém me criticava, em vez de mergulhar na dor da crítica, eu me perguntava, isso está no meu controle? A opinião da pessoa não estava. Mas minha reação, sim. Eu podia escolher ignorar. Podia escolher analisar a crítica friamente para ver se havia algo de útil nela. Podia escolher reafirmar meu próprio valor, independentemente daquela opinião. O estoicismo me deu um escudo. Não um escudo que me tornava imune à vida, mas um que me permitia escolher onde a flecha iria atingir. Eu podia deixar que ela atingisse meu ego frágil, ou podia desviá-la com o escudo da razão, protegendo meu núcleo, minha cidadela interior. Essa prática diária, esse lembrete constante de focar apenas no meu campo de controle, foi o que começou a transformar a fragilidade em resiliência de aço. 5. A prática da resiliência, transformando críticas em combustível. Ter um escudo é essencial, mas a verdadeira força não está apenas em se defender, mas em saber como usar a energia do ataque a seu favor. A resiliência não é apenas sobre suportar a dor, é sobre metabolizá-la e transformá-la em crescimento. Comecei a ver as críticas, os fracassos e as adversidades não como ataques pessoais, mas como dados. Como combustível para o meu aprimoramento. Essa mudança de perspectiva é crucial. Quando alguém me criticava, em vez da minha reação automática de dor e defesa, como ousam dizer isso? Comecei a treinar uma nova resposta, uma resposta baseada na curiosidade, o que posso aprender com isso? Eu me tornei um alquimista emocional. Minha tarefa era extrair o ouro, o aprendizado, do chumbo, a crítica. Nem toda crítica contém ouro. Muitas são apenas projeções, inveja ou maldade pura. Aprender a discernir é parte do processo. A crítica construtiva, mesmo que entregue de forma rude, geralmente aponta para uma falha específica no seu trabalho ou comportamento, não na sua identidade. Por exemplo, se alguém dizia seu relatório está confuso, em vez de ouvir você é incompetente, eu aprendi a ouvir preciso melhorar minha habilidade de comunicação escrita. A primeira interpretação me enfraquecia, a segunda me dava um plano de ação claro para me fortalecer. Para as críticas destrutivas, aquelas que atacam quem você é, a prática era outra, o descarte consciente. Eu as visualizava como lixo tóxico que alguém tentava jogar no meu jardim. Eu não precisava aceitá-lo. Não precisava analisá-lo. Eu apenas reconhecia que aquele lixo pertencia a quem o estava jogando, não a mim. Era um reflexo da escuridão deles, não da minha. Isso exigiu prática, mas com o tempo, ficou mais fácil. Minha fortaleza interior agora tinha um sistema de gerenciamento de resíduos.
O fracasso também passou por essa ressignificação. Antes, cada falha era uma prova da minha inadequação. Agora, cada falha é um degrau. Lembro-me de lançar um pequeno projeto online que foi um fracasso total. Ninguém se interessou. O eu antigo teria ficado devastado por semanas. O eu em treinamento fez uma autópsia do projeto. O que deu errado? O marketing foi ruim? O produto não era bom o suficiente? O público-alvo estava errado? Anotei cada lição. O projeto falhou, mas eu não. Eu aprendi. E o conhecimento adquirido naquele fracasso foi a semente do sucesso do projeto seguinte. A resiliência, portanto, é um músculo. Ela se fortalece com o uso. Cada vez que você enfrenta uma adversidade e escolhe ativamente aprender com ela em vez de se deixar abater, você adiciona uma nova camada de aço à sua armadura. Você começa a entender que os momentos mais difíceis da sua vida são, na verdade, seus melhores professores e os maiores arquitetos da sua força. 6. Desapego emocional. A arte de não levar para o lado pessoal. Uma das lições mais libertadoras da minha jornada foi compreender que a maior parte do que acontece ao nosso redor não é sobre nós. A arte de não levar para o lado pessoal é, talvez, a habilidade mais avançada na construção da força interior. É o que permite que você caminhe pelo mundo com uma sensação de leveza e liberdade, mesmo em meio ao caos das interações humanas. Eu costumava ser o centro do meu próprio universo de uma forma muito negativa. Se alguém estava de mau humor, eu imediatamente assumia que tinha feito algo errado. Se um amigo cancelava um plano, era um sinal de que ele não gostava mais de mim. Se um motorista me fechava no trânsito, era um ataque pessoal à minha existência. Viver assim é como ser o protagonista de um drama que só existe na sua cabeça. A virada de chave aconteceu quando comecei a praticar a empatia radical, mas de uma forma contraintuitiva. Eu comecei a entender que cada pessoa opera a partir do seu próprio universo de dores, medos, inseguranças e experiências. A garçonete rude não está sendo rude comigo, ela pode estar exausta, preocupada com um filho doente, ou simplesmente tendo um dia terrível. O amigo que cancelou o plano pode estar lutando contra a ansiedade ou sobrecarregado com o trabalho. O motorista apressado talvez esteja a caminho de uma emergência. Isso não é sobre dar desculpas para o mau comportamento dos outros, mas sobre entender a sua origem. E a origem, em 99% das vezes, não tem nada a ver com você. O que as pessoas dizem e fazem é um reflexo do estado interno delas, das lentes através das quais elas veem o mundo. É uma projeção do filme que está passando na cabeça delas. Quando você entende isso profundamente, a ofensa perde seu poder. Um exercício que me ajudou foi o dos 4 acordos, do livro de Dom Miguel Ruiz. O segundo acordo é: não leve nada para o lado pessoal. Eu repetia isso como um mantra. Quando sentia a ferroada de uma palavra ou ação, eu parava e respirava. E me lembrava, isso não é sobre mim. Eu visualizava a ação da pessoa como uma bola que ela estava jogando. Antes, eu sentia a obrigação de pegar essa bola, examiná-la, sofrer por ela. Agora, eu aprendi a simplesmente deixar a bola passar. Eu não preciso pegá-la. Não é minha. Esse desapego emocional não te torna apático. Pelo contrário, te torna mais compassivo. Você para de reagir às projeções das pessoas e começa a ver a dor por trás delas. Você se torna menos reativo e mais observador. Sua paz interior para de depender da boa vontade ou do bom humor alheio. Ela se torna sua, incondicionalmente. E essa é a verdadeira liberdade, a liberdade de não ser um refém emocional do comportamento dos outros. 7. A força do silêncio e da solidão seletiva. Em um mundo que glorifica a extroversão, a conexão constante e o barulho, descobri que uma das maiores fontes de força reside no oposto, no silêncio e na solidão seletiva. A fragilidade é muitas vezes alimentada por uma overdose de estímulos externos, uma cacofonia de opiniões e expectativas que nos impede de ouvir nossa própria voz interior. Eu tinha medo de ficar sozinho com meus pensamentos. O silêncio era desconfortável, pois era nele que meus medos e inseguranças gritavam mais alto. Então, eu o preenchia com qualquer coisa: música, podcasts, vídeos, conversas sem sentido. Estava sempre conectado, sempre consumindo, sempre me distraindo da minha própria companhia. Mas ao fazer isso, eu estava fugindo do único lugar onde a verdadeira cura poderia acontecer: dentro de mim. A decisão de abraçar a solidão foi deliberada. Comecei com pequenos passos. Desligava o telefone por 1 hora. Fazia caminhadas na natureza sem fones de ouvido. Sentava-me em silêncio por 5 minutos, apenas observando minha respiração. No início,
foi uma tortura. Minha mente, viciada em distração, se rebelava. Mas, gradualmente, algo começou a mudar. Na ausência de barulho externo, a voz da minha intuição começou a sussurrar. Foi na solidão que as lições que eu estava aprendendo começaram a se assentar. Foi no silêncio que eu pude processar minhas emoções sem o julgamento dos outros. Foi na minha própria companhia que comecei a me sentir confortável na minha própria pele. A solidão deixou de ser sinônimo de abandono e se tornou sinônimo de recarga, de realinhamento. É como levar seu carro para a garagem para fazer os reparos necessários. Você não pode consertar um motor em alta velocidade no meio da estrada. Você precisa parar. A solidão seletiva se tornou minha prática sagrada. É o tempo que eu reservo para mim, para me ouvir, para escrever em meu diário, para simplesmente ser. Não é um ato de antissociabilidade, mas um ato de autocompaixão. É nesse espaço que eu fortaleço meus muros, verifico as fundações da minha fortaleza e planejo minhas estratégias. Quando volto para o mundo, volto mais centrado, mais calmo, menos reativo. Se você se sente constantemente drenado e afetado por tudo, pergunte-se: quando foi a última vez que você esteve verdadeiramente sozinho e em silêncio? Quando foi a última vez que você se permitiu não fazer nada? A força não é construída apenas na batalha, mas também no descanso estratégico do guerreiro. Encontre seu santuário de silêncio. Cultive o prazer da sua própria companhia. É nesse espaço sagrado que a fragilidade se dissolve e a força interior se condensa. 8. O corpo como templo. A conexão físico-emocional. Por muito tempo, em minha busca por força mental, eu cometi um erro clássico. Tratei minha mente e meu corpo como duas entidades separadas. Eu tentava consertar minha fragilidade emocional com pensamentos e filosofias, enquanto negligenciava completamente o veículo físico que carregava essa mente. A verdade que aprendi da maneira mais difícil é que uma mente forte não pode residir em um corpo frágil e negligenciado. Lembro-me de fases em que minha reatividade emocional estava no auge. Eram exatamente as mesmas fases em que eu dormia mal, me alimentava de comida processada e vivia uma vida sedentária. Eu estava ansioso, irritadiço, e qualquer coisinha era o estupim para uma explosão ou um mergulho na tristeza. Eu achava que era apenas meu estado emocional, sem perceber que meu corpo estava gritando por socorro. A conexão é inegável e cientificamente comprovada. A falta de sono afeta diretamente o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo controle emocional e pela tomada de decisões. Quando você está privado de sono, sua amígdala, o centro do medo e da reatividade, fica hiperativa. Você se torna, literalmente, mais frágil e reativo. Uma boa noite de sono não é um luxo, é um pilar fundamental da resiliência emocional. A alimentação também desempenha um papel crucial. Uma dieta rica em açúcar e alimentos ultraprocessados causa inflamação não apenas no corpo, mas também no cérebro, e está ligada a maiores taxas de depressão e ansiedade. Por outro lado, alimentos ricos em nutrientes, como os encontrados em uma dieta balanceada, fornecem os blocos de construção para os neurotransmissores que regulam nosso humor, como a serotonina e a dopamina. Comecei a tratar a comida não como uma fonte de prazer momentâneo, mas como combustível para minha fortaleza interior. E, finalmente, o movimento. O exercício físico é talvez o antidepressivo e ansiolítico mais potente e subutilizado que existe. Ele libera endorfinas, melhora o sono, reduz os hormônios do estresse como o cortisol e promove o crescimento de novos neuroninhos. Quando comecei a me exercitar regularmente, não com o objetivo de mudar minha aparência, mas de fortalecer minha mente, senti uma mudança dramática. A energia nervosa que antes se transformava em ansiedade agora era gasta na atividade física. Eu terminava cada sessão sentindo-me mais calmo, mais claro e mais capaz de lidar com os desafios do dia. Não subestime o poder desses três pilares: sono, nutrição e movimento. Eles são a fundação física sobre a qual a fortaleza mental é construída. Se você está tentando fortalecer sua mente enquanto abusa do seu corpo, você está lutando uma batalha perdida. Comece a tratar seu corpo como um templo sagrado, o único que você tem para habitar nesta vida. Ao cuidar do seu corpo, você está, direta e poderosamente, cuidando da sua mente. 9. Pequenas vitórias diárias, criando um ciclo de confiança. A construção de uma fortaleza interior não acontece através de um único ato heróico, mas através da acumulação consistente de pequenas vitórias diárias. A confiança, que é o antídoto para a fragilidade, não é algo que você decide ter. É algo que você ganha, que você merece através das suas próprias ações. Quando eu estava no auge da minha fragilidade,
minha autoestima era inexistente porque eu constantemente quebrava as promessas que fazia a mim mesmo. Eu dizia que ia acordar cedo, e não acordava. Dizia que ia começar um projeto, e não começava. Dizia que ia impor um limite, e não impunha. Cada promessa quebrada era mais uma prova, para o meu subconsciente, de que eu não era confiável. De que eu era fraco. A estratégia para reverter isso foi começar pequeno. Ridiculamente pequeno. A ideia era criar um ciclo de vitórias, por menores que fossem, para começar a reconstruir a confiança em mim mesmo. Minha primeira promessa foi: vou arrumar minha cama todas as manhãs, sem exceção. Era uma tarefa tão simples que era quase impossível falhar. E todo dia, ao cumpri-la, eu começava o dia com uma pequena vitória. Era um sinal para o meu cérebro. Eu disse que faria algo, e eu fiz. A partir daí, comecei a adicionar outras pequenas promessas. Vou beber um copo de água assim que acordar. Vou ler 2 páginas de um livro. Vou fazer uma caminhada de 10 minutos. Cada tarefa cumprida era mais um tijolo na parede da minha autoconfiança. Eram ações que não dependiam de ninguém além de mim. Estavam 100% no meu controle. Esse conceito, conhecido como empilhamento de hábitos, cria um momentum. A confiança gerada por arrumar a cama te impulsiona a fazer a caminhada. A clareza mental da caminhada te ajuda a focar na leitura. E assim por diante. Essas pequenas ações começam a reescrever a narrativa que você conta sobre si mesmo. Você deixa de ser a pessoa que nunca termina nada e se torna a pessoa que cumpre o que promete. Essa prática tem um efeito profundo na forma como você lida com o mundo exterior. Quando você confia em si mesmo, a validação externa se torna menos necessária. Você não precisa que os outros te digam que você é capaz, porque você está provando isso a si mesmo, todos os dias, através das suas ações. Sua sensação de valor passa a vir de dentro, do respeito que você constrói por si mesmo ao honrar sua própria palavra. Se você se sente frágil, comece por aqui. Pare de fazer grandes promessas que você sabe que não vai cumprir. Escolha uma única, minúscula ação que você possa realizar hoje. E cumpra-a amanhã, faça de novo. E depois de novo. Construa sua confiança a partir do chão, uma pequena vitória de cada vez. É o caminho mais lento, mas é o único que cria uma estrutura que não pode ser abalada. Chegamos ao fim da nossa reflexão, mas ao começo da sua construção. A jornada para sair de um estado de fragilidade e construir uma fortaleza interior é longa e exige comprometimento. Ela não é sobre se tornar uma pessoa fria, distante ou sem emoções. Pelo contrário. É sobre se tornar tão forte e seguro por dentro, que você finalmente se permite ser verdadeiramente aberto e vulnerável com o mundo, pois sabe que nada nem ninguém pode destruir seu núcleo. Lembre-se, a sensação de que tudo te afeta não é uma sentença perpétua. É um sintoma. Um sinal de que sua estrutura interna precisa de atenção, de reparos, de fortalecimento. Começa com o autoconhecimento para desenhar a planta da sua fortaleza. Continua com o escudo da razão estoica para se defender dos ataques inevitáveis. É aprimorada com a alquimia da resiliência, que transforma a dor em combustível. É libertada pelo desapego emocional, que te desacorrenta da opinião alheia. É nutrida no silêncio da solidão, fortalecida pelo cuidado com seu corpo e solidificada, dia após dia, pela disciplina das pequenas vitórias. Você não está quebrado. Você está, talvez, mal construído. E a boa notícia é que você é o arquiteto e o engenheiro da sua própria mente. Você tem o poder de demolir as estruturas frágeis e construir, no lugar delas, uma cidadela impenetrável. A pergunta que eu te deixo hoje é: qual será o primeiro tijolo que você vai assentar? Qual pequena ação, qual mudança de perspectiva, você vai implementar a partir de agora para iniciar a construção da sua fortaleza interior? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos compartilhar essa jornada e nos fortalecer juntos. Porque a força que você procura não está lá fora. Ela sempre esteve aí, esperando para ser construída por você.